Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é a Literatura Sem Frescura, podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. E aí, pessoas lindas que nos ouvem e nos assistem aqui na live, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 33 anos, moro em Votuporã, interior de São Paulo. Sou professora de língua portuguesa e sim, eu impresso os meus livros para os meus alunos. Eu sempre vou falar isso porque... E adivinha o que vamos fazer hoje? Sim, fofocar! Porque esse é o episódio que mais gostamos de fazer e porque estamos lotadas de fofocas fresquinhas, bafos, situações lamentáveis, tretas e confusões para compartilhar com vocês. Então, pega aquele cafezinho ou chazinho, se ajeita na poltrona e bora fofocar, porque uma boa fofoca edifica a vida sim. E para me acompanhar, está aqui comigo minha amiga fofoqueira e companheira de podcast, Dona Luíse. Olá, Luíse. Olá, Thaís! E olá, ouvintes do Literatura Sem Frescura, tudo bem com vocês? Animadíssima aí, porque, meu Deus, temos muitas fofocas, nessas até eu estava inteirada, gente, foi tanta treta, tanta confusão, tanta fofoca, que temos muito para falar nesse episódio, né? Então, animadíssima aí para a gente compartilhar com vocês e comentar sobre as últimas fofocas. E eu sou a Luíse, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e vocês me encontram no Amaré Literária, tanto no Instagram quanto no TikTok. Todo dia lá postando vídeo. É isso, gente, animada para o episódio. Espero que vocês também gostem do episódio com fofocas. Também tem fofocas para compartilhar, enfim, para conversar com a gente. A Bianca dando boa noite, Bianca, falando que conheceu a gente pelo vídeo da Reese. Gente, não, tu acredita, Bianca, esses tempos a gente leu um dos livros que a gente comentou num dos episódios de lá, que a gente fez ainda parte 1 e parte 2, né? Não sei se tu chegou a ver as duas partes. Que o livro é 7 Dias em Junho, que foi indicado da Tia Williams, que foi indicado no Clube da Reese, e a gente amou, assim, foi um sucesso absoluto. Eu, Thaís e a Lu lemos, foi muito bom. Seja bem-vinda, Bianca. Não, é que a gente ama episódio de indicação de fofoca, são os nossos favoritos. Mas o da Reese, a gente só encheu a lista. E, ó, se preparem que logo vem outro episódio para encher a lista, porque a gente ama episódio para encher a lista. Bom, para começar, então, quero deixar o lembrete para você acompanhar o perfil desse podcast no Instagram, pelo @LitSemFrescura, e também no nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Literatura Sem Frescura, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossas lives, toda terça-feira, às 8h30 da noite. E se você gosta do nosso conteúdo e quiser apoiar nosso trabalho com o mínimo de R$10, você já nos ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Para apoiar, é só acessar o apoia.se/literatura sem frescura. Bom, então vamos começar o episódio com aquela perguntinha que não quer calar de toda semana. Luíse, o que você está lendo? Vamos começar pela novidade, o livro que comecei essa semana, que é ele, o tão falado, amado, idolatrado, salve, salve! A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón, que a gente vai começou agora a leitura coletiva, né, da tetralogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, começando pela Sombra do Vento. Gente, primeiras páginas e eu já tô assim, dando risada com as interações, o Barcelola falando com o Daniel, muito engraçado, e a primeira visão do Cemitério dos Livros Esquecidos, gente, é todo aquele maravilhamento, eu juro, tô lendo pela terceira vez, e eu consigo assim, tipo, me deliciar pelas palavras, meu Deus, pela escrita do Zafón. Acho que eu vou conseguir aproveitar ainda mais. Estou anotando tudo e vou encher de marcadores. Então, eu estou lendo A Sombra do Vento, que a gente começou a leitura coletiva agora. E estou lendo também Reino das Bruxas. Gente, estou lendo 84 anos esse livro. Eu nunca acho que demorei tanto para ler uma fantasia, meu Deus do céu. Mas meu ritmo tá de centavos, meu ritmo de leitura tá de centavos. Aí eu jurei que eu tivesse lido muito no final de semana, assim, nos tempos que eu parei para ler, eu descobri que eu li 30 páginas. Parabéns, Luiz. Parabéns. São basicamente esses dois. E aí, tô em andamento também. O 6º livro de A Roda do Tempo,
que é o Senhor do Caos, e os mesmos que eu tô em andamento há um mês. Então, segue na mesma o resto. Mas de novidade, temos a Sombra do Vento. Bom, então, eu não sei como que a Luísa conseguiu ler O Reino das Bruxas tão demoradamente assim, porque esse livro é frenético. Não faz sentido nenhum na minha cabeça, mas não vou julgar, porque, né? Enfim, eu terminei Guerra do Velho. Amei a leitura de Guerra do Velho. Sério, muito legal. Era definitivamente a ficção científica que eu estava precisando. E continuo lendo Ler, Comer, não sei o que lá e Amar. Já até esqueci o nome dele. Até esqueci o nome do livro. Ler, Viajar e... Ler, Viver e Amar na cidade lá. Peraí, tô abrindo. Ler, Viver e Amar em Los Angeles. Ler, Viver e Amar em Los Angeles. Acho que eu peguei ele só mais uma vez durante essa semana toda, porque eu tava terminando Guerra do Velho, tava empenhada. Também comecei a ler ontem, já que ontem era o primeiro dia da leitura coletiva. Eu estava desesperada para voltar ao universo do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então, li 40 páginas ontem de A Sombra do Vento, antes de dormir. E marquei com glitter várias passagens já, porque aquele livro é lindo. E maravilhoso, e que escrita incrível. Eu estava morrendo de saudade. Eu até postei ontem nos stories, parece que eu estou voltando para casa. Assim, parece que eu tô voltando para casa, de verdade. Muito lindo, muito fofo. Ainda não tô com ódio do Daniel, ele vai chegar em algum momento, mas por enquanto só nostalgia. E é só isso mesmo. Ah, tá bem tranquilinha aí, Thaís. Tá bem tranquilinha. Vou fazer o quê? Não... Tá faltando umas loucuras aí. Não, tá doida? Vou sair convidando nos grupos de leitura coletiva. Não, nem vem, nem começa. Ó, tô bem tranquilinha porque tá uma loucura. A Stephanie também tá vai reler Sombra do Vento depois de 15 anos. Muito legal. Nossa, vai ser incrível, tenho certeza. Sim. E a Bianca compartilhou que comprou 7 dias em junho. Olha só, Thaís, o nosso papel foi cumprido. Foi cumprido. É isso aí. Esse livro é incrível, Bianca. Não, você não vai se arrepender. 7 dias em junho foi um surto. Eu amei demais essa leitura. De verdade. Bom, vamos para as fofocas. Vamos começar com as fofocas, então. A primeira não é uma fofoca. É uma fofoca, mas é um assunto sério. Vamos começar com o clima lá embaixo, para depois a gente subir o clima até o final. Porque tá foda. Bom, essa semana a gente teve uma situação muito triste lá na Flipossos. Quem é do mundo literário deve ter visto. E até quem não é, porque foi uma situação que furou a bolha, saiu em todos os veículos de comunicação, a situação que o escritor Wesley Barbosa sofreu um ato preconceituoso de racismo por parte de uma desquerida autora que estava lendo a respeito para entender melhor a história, e ela estava fazendo um bate-papo com a mãe. Ela estava junto da mãe e elas receberam Wesley para esse bate-papo. Só piora. Parece que ela é filha do embaixador da Colômbia, essa querida. O nome dela é Camila Panizzi Luz. A gente dá nome aos bois aqui, porque a gente só está contando os fatos. E a Camila estava mediando aí, estava fazendo esse bate-papo com o Wesley, e o Wesley estava falando sobre a literatura neo-marginal. Nova literatura marginal, né? Como é que é o nome? É neo-marginal? É neo-marginal, isso. É neo-marginal, não tô doida, porque eu fiquei... neo-marginal. Que é a nova literatura marginal. Para quem não sabe, literatura marginal foi um movimento lá dos anos 70 de pessoas que estavam realmente à margem. A gente estava na época da ditadura, eram aquelas pessoas revolucionárias que queriam fazer literatura, mas que faziam uma literatura mais desconstruída. Gente, quando a gente fala em marginal, a gente está falando de pessoas que estão à margem da sociedade. Qualquer tipo de margem e qualquer, enfim, tá? Não é aquele marginal que a sua avó fala, que é o carinha que fica na esquina.
E foi um Não movimento é bem grande, assim, né? Do cinema, da literatura. E aí era um dos slogans, ser marginal é ser herói, porque era algo super grande. Porque, enfim, a normalidade, né? O que eles estavam contra era a ditadura. Então, ser à margem dessa sociedade era ser revolucionário, né? Era ser a favor da liberdade. E aí tal. a gente teve a geração mimeógrafo lá na literatura. Por quê? Eles faziam o quê? Eles escreviam os poemas deles, os livros deles e imprimiam no mimeógrafo, porque eles não tinham. É literalmente. Quem lembra do mimeógrafo? Pois bem, eles imprimiam no mimeógrafo mesmo, né? E, enfim, foi esse movimento que a gente teve aí nos anos 70. A gente tem alguns remanescentes, e a gente ainda fala muito de literatura marginal. Hoje em dia, se fala mais como uma literatura de todo mundo que está à margem mesmo, de quem está na periferia, enfim. Então, ela segue se falando de literatura marginal, mas ela surgiu lá na geração mimeógrafa nos anos 70, certo? Certo. A neomarginal é o quê? É a nova literatura marginal, é o novo... numa nova vertente, repaginada dos tempos atuais de literatura marginal, de quem está à margem da sociedade. Então, Wesley é um escritor neomarginal. Aí, a graciosa desquerida, ai, gente, olha, eu vejo aquele vídeo e me embrulha o estômago. Uhum. Ela vira para ele, ai, como é que eu faço para ser neomarginal, a branca, rica, Privilegiada. padrão, privilegiada. Aí, assim, esvaziando tudo, né? Esvaziando, assim, né? E aí ela falando assim, eu quero ser não marginal também. Assim, tipo, como se fosse, sei lá, né? Eu quero. O que eu faço para ser não marginal? Mas eu nunca fui presa. Calma, Luísa. A Luísa não deixa nem eu acabar de contar a história com a ênfase. Ela passa, calma, respira. Eu fiquei muito puta. Como é que eu faço para ser não marginal? Aí ele fala, é só você ser você mesma. Ele ainda foi muito querido, cara. Ele podia ter mandado ela tomar no cu. Não dá, branquela. Não dá. Eu tenho lugar de fala de chamar os outros de branquela. Rica, enfim. Ele fala, é só ser você ser você mesma. Eu acho legal. Eu quero ser não marginal. Mas eu nunca fui presa, né? Mas eu faço parte da sociedade, então eu quero ser não marginal. E como se não bastasse essa fala que vocês entenderam muito bem, que na cabeça dela ser marginal é ter sido preso, o que a gente sabe que é uma questão de racismo estrutural, e aí se é bandido, ela estava falando com um cara negro, com um escritor negro, que estava falando sobre literatura marginal, e aí ela me solta uma dessa, todo mundo entendeu a fala dela totalmente racista, né? Todo mundo entendeu. Ela ainda cata o livro da mão dele, começa a folhear, olhar para o lado, para de prestar atenção. Aí ele continua falando, aí ele volta para o centro e fala, não, então, eu sou o Wesley, eu faço isso, falo aquilo, continua falando a fala dele, e ele olha para ela para conversar com ela tá folheando o livro olhando para o outro lado. Ela ignorou a presença do cara no meio do bate-papo. Uhum. Foi assim, foi ridículo, nojento, num nível absurdo. Eu garrei ranço. E assim, claro que ainda bem a Filipostos, quando houve essa denúncia, ela excluiu todos os livros dessa garota da feira. Ela foi convidada a se retirar da feira. E o nome dela foi desvinculado, porque ela teria outros eventos durante a feira, então ela foi... E a primeira nota dela, assim, né, da assessoria dela foi assim, se alguém se ofendeu com a fala, tipo, não assumindo que tinha sido uma fala racista, né, e tal, não. Se alguém se ofendeu, tipo, a gente pede desculpa, né? Tipo, ela pede desculpa. Ela fala que ela falou que foi uma fala infeliz. Foi a única coisa que ela disse. Foi bem infeliz. Muito infeliz. Isso é o mínimo, né? Não, e o pior é que ela tá, assim, dá pra ver, assim, do vídeo, que ela
desde que ele entra lá e começa a falar, ela tá com uma atitude assim, esnomando, como se fosse debochando, né, da presença dele, né, e da literatura dele, enfim, da escrita dele, e não prestando atenção, né. Aí ela ainda faz essa fala racista, e aí esnoba ainda mais, né, que ela pega o livro que dava na mão dele, que era o livro dela mesmo, e aí fica folhando, assim, olhando pro lado, e ele falando e tentando, sabe, retomar. Tem uma hora que ela conversa com alguém que tá na frente dela, enquanto ele tá falando, ela tá conversando. Ele se desconcentra, porque, né? Sim, você tá falando, a pessoa do teu lado falando, e a pessoa ainda falando e atrapalhando, enfim. Assim, gente, foi horrível de ver. É um absurdo. Num festival literário é aquilo, né, gente? Olha onde que essas coisas ainda acontecem. Pessoas leitoras, sabe? Pessoas escritoras. Pessoas que a gente imagina que vão ser pessoas que são pessoas que compreendem mais como a vida funciona, que têm mais empatia, não. Essa garota aí, eu não sei o que ela estava fazendo lá, porque que ela e a mãe estavam fazendo meses, não sei, não conheço, nunca ouvi falar. O Wesley já tinha ouvido falar, ela nunca ouviu falar, não sei quem é, e tomara que a carreira dela tenha acabado aí. É só isso que eu desejo mesmo. Sim. E nem pra, assim, fazer um pedido de desculpas. Mas nunca faz, Luíse, porque esse tipo de gente não acha que tá errado. É, exatamente. Ai, se alguém se ofendeu, eu juro. Horrível. A Stephanie perguntou se a mãe dela bateu nela no palco. Claro que não, né? Porque se a mãe dela educasse ela, não ia ser assim. Ela estava sendo filha de alguém. Exatamente, ela é filha de alguém. Por isso que ela tá lá. É sobre. Mas eu tava vendo nas redes sociais, assim, todo mundo tava apoiando, né, o Wesley. Sim, claro. E pedindo para comprar o livro dele, né? Ele ainda é um autor independente também, sabe? Tem toda uma luta mesmo, assim, né? E para ser escritor no Brasil, a gente sabe como que é difícil, ainda mais no cenário independente, marginal, né? E com todo esse tipo de preconceito, assim, né? E ainda daí aproveitar um momento, né, de uma flippostas, de uma feira literária para fazer uma fala, né, para as pessoas conhecerem mais e aí receber todo esse tipo, né, essa fala racista de uma outra pessoa ali, né? Nossa, ele claramente fica desconfortável, cara. É triste. E aí depois ele deu entrevista falando que ele realmente se sentiu muito desconfortável, que ele realmente se sentiu muito ofendido com a atitude dela, com a fala dela. E dá para perceber, só que realmente ele foi muito... Ele continuou a fala dele, ele terminou o que ele tinha que fazer. E aí, enfim, provavelmente falou. Todo mundo falou, acho que ele nem precisou fazer nada, porque a própria organização já resolveu o problema, sim, porque, né? Ai, mas é muito triste ver umas coisas dessas acontecerem em pleno século 2025, sabe? É horrível. Não, e aí também vem aquele papo, né? Tipo, a gente pensa que tá no mundo dos livros, as pessoas são um pouco mais evoluídas no sentido, né, político, social. Não, gente, não, nem sempre, não necessariamente, assim, né? Tipo, quem quer viver dentro dessa bolha e não evoluir, consegue, assim, né? O que é horrível, infelizmente. Pois é. Então, essa primeira fofoca aí, bem agradável. Pesou o clima, galera. Agora vamos melhorar. Bom, não, agora vamos passar raiva, Luíse. Porque estava eu ontem fazendo pesquisas. Estava lá, gente, cadê as fofocas? Porque a gente vai pedindo as fofocas para as pessoas, para a gente lembrar, juntar fofoca. E aí, nem tinha pedido fofoca no grupo, mas aí apareceu uma fofoca no nosso grupo de gente doida que me irritou profundamente, que me tirou do eixo, que me fez ir... Olha. A menina só falou assim, a Laís, né? A Laís chegou lá falando assim, gente, acabei de ver um vídeo no TikTok agora que me deixou muito puta da vida. De uma menina falando aquela velha história de que não vale a pena ler se não for para aprender nada. Aí, a hora que ela falou isso, meu olho já revirou e veio parar aqui na nuca. Na mesma hora. Aí eu falei, quero imagens, quero ver quem é essa desquerida e do que ela tá falando. Aí fui assistir ao primeiro vídeo. Gente, a fofoca só melhora. Fiquem vendo onde que essa fofoca vai chegar, que é maravilhosa. Adoro contar fofoca. Olha.
Aí a gente foi ver o vídeo, né, Luiz? Aí o primeiro vídeo dela é ela falando. Eu não consigo entender essas pessoas que falam que leem só por diversão. Por quê? Olha o tempo que você perde. Ela fala o tempo que você perde 85 mil vezes. Eu fiquei com vontade de entrar dentro do vídeo e chacoalhar ela. Como uma pessoa que tá na casa dela consegue me irritar aqui na minha casa, exatamente. Eu não consigo entender. Se você pega um livro que não é para você aprender nada, você perde horas e horas e horas. São muitas horas perdidas. Se não for para ler, para aprender, para mudar alguma coisa, para ser significativo na tua vida, não vale a pena. Não vejo sentido nisso. Não vejo sentido nenhum nisso. Não faz sentido. Tá. Aí, a nossa amiga mandou esse vídeo e a gente estava passando raiva. Aí ela foi fazer uma pesquisa detalhada no TikTok da garota. Primeiramente. Corta para outro vídeo, ela está na frente de uma estante lotada de Colin Hoover. Ué! Eu não entendi. Hipócrita. Porque assim, num primeiro momento, quando eu vejo uma pessoa com esse discurso, eu imagino só ler autoajuda. É aquela pessoa que só lê desenvolvimento pessoal, porque é o tipo de fala que a gente vê nesse tipo de pessoa. Que só lê não ficção, coisa que é para como ganhar dinheiro, como vender a mãe para ganhar mais dinheiro. Enfim. Né? Sim. É porque estou aprendendo alguma coisa. Na cabeça deles é só assim que se aprende alguma coisa. A gente já sabe, né, que a literatura ensina muito mais. E coisas muito mais úteis. Diga-se de passagem do que aprenda como ganhar dinheiro comprando meu livro e me deixando milionário. Enfim, eu achei que fosse isso. Não. Sim. A garota é leitora. A garota tem uma estante lotada de livros. Aí ela estava em outro livro, esse livro que nós vimos que tinha Colin Hoover, ela estava falando mal de Diário de um Banana, porque, olha, já me irrita. Todos os adolescentes que eu conheço, quando você fala qual que é o livro que quer ler, qual que é o livro favorito, é Diário de um Banana. Eu nunca deixaria o meu filho ler o Diário de um Banana. Por que eu vou deixar ele ler um livro que vai ensinar ele a ser um banana? Gente... 1 minuto de silêncio para essa ignorância. Os adolescentes adoram, os meus alunos adoram Diário de um Banana. Todos eles. Por quê? Identificação. O livro Diário de um Banana fala sobre os anseios de ser um pré-adolescente, os anseios da vida escolar, de ser uma criança, um pré-adolescente, sabe? Ele fala sobre isso e eles têm muita identificação. E é um tipo de livro que ajuda eles. Muito. No crescimento. Não ensina ninguém a ser banana. Meu Deus do céu. Não dá para entender, assim, né? Porque o mínimo, se a pessoa vai vir com uma crítica pesada dessa, o mínimo pode ter feito para ter lido o livro, né? E entender assim, o que ela leu, né? Porque só ler também não adianta. Só passar o olho e juntar a palavra não serve de nada. Eu acho que eu até engasguei com o meu veneno. Mas aí até ela se perde nos próprios argumentos dela, porque daí... Obviamente a gente não ficou quieta, né? A Thaís principalmente foi lá comentar. E aí ela fala, mas só lê. Tipo, eu vou ler. Sem ler. Aí, como assim? Não entendi qual que foi o argumento dela. Que ela, tipo, que ela tava criticando especificamente quem lia para não tirar nada, mas, tipo, na explicação dela parecia que tu tava lendo sem ler, porque não dava para entender, assim, era confuso mesmo. Vamos lá. Assim. Falei assim pra garota. Falei, então. O problema dessa sua fala é que, ao invés de incentivar as pessoas a lerem, você está afastando elas da leitura. Num país que mal lê. Porque realmente, para mim, é essa fala. É esse o problema dessa fala. Porque eu acho inútil você ler isso, eu acho inútil você ler aquilo, eu acho que não vale a pena. Entende? Sim. E aí ela me lança um. A leitura, de fato, tem inúmeros benefícios cognitivos, emocionais, linguísticos. Mas todos esses benefícios partem do pressuposto de que o leitor está ativo no processo, refletindo, absorvendo e crescendo. Se não há aprendizado, se nada é extraído da leitura, o que sobra é apenas passatempo vazio. Não fez sentido nenhum. Não fez sentido.
Não fez sentido. Eu acho que ela é aprendiz lá do 1984, que daí é o duplo pensamento, que se fala duas coisas opostas e se pensa duas coisas opostas. É porque ela fala que, a leitura, ela de fato tem benefícios cognitivos, emocionais e linguísticos, mas para isso você tem que ler. Só ler. Exato. Só ler, independente do que seja, é só ler. Mas aí, se você estiver lendo qualquer coisa que eu não sei o que é, que eu não entendi ainda, que vai ser um passatempo vazio. Que é um passatempo vazio, que é uma leitura só por diversão, você não vai estar usando o seu cérebro. Você vai estar lendo como? Pois é, porque aí, tipo, não faz sentido nem para o audiobook, porque o audiobook também, para passar pelo ouvido, tu tem que ter sinapse, tu tem que ter... Entende? Aí, não, ainda melhora. O Brasil precisa de leitores que pensem, não apenas quem folheia páginas. Não tem como, meu amor. Você, se você estiver me ouvindo nesse momento, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Não tem como você ler sem usar o cérebro. Uma coisa que não tem como. Um pouquinho de ciência básica, assim, ó, conhecimento básico de anatomia, de como funcionam as coisas. Se você é leitora, você tem um conhecimento de mundo aí, né? Básico. Né? Isso. Não tem como você só passar a página e você tá lendo. Concorda? Todos concordamos? Concordam comigo aí, gente? Sim. Aí, nos comentários, assim... falem aí, me contem. Vocês... Porque, né? Porque, tentando entender o pensamento dela que não tem sentido, será que ela estava pensando sobre, sei lá, o analfabetismo funcional, que é quando, tipo, tu lê e não interpreta. Mas aí, o analfabetismo funcional vem justamente pelo fato das pessoas não lerem. E aí, o fato de ler se você qualquer coisa, seja um passatempo vazio, tu vai estar... Calma. Vai estar aumentando, né? Vai estar fazendo com que tu interprete as coisas. Tipo, não faz sentido. Calma, que ela fez citações. Calma que não acabou. Tem que usar as palavras clássicas da fofoca. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Minha crítica, comentário e opinião pode ser muito bem representada por uma fala do C.S. Lewis, onde ele dizia, em outras palavras, que a leitura deve transformar, ampliar o entendimento e não apenas entreter. Meu ponto é justamente esse. Não adianta celebrarmos a leitura em números se ela não está gerando transformação real. O meu trabalho por aqui será sempre de provocar reflexão e não de romantizar a inércia intelectual. Não. Ela deve ter ido pesquisar, pedido para o palavras ChatGPT. Exato. Ela pediu para o ChatGPT trazer essa resposta para ele. Não, ela é uma pessoa leitora. Mesmo se ela ler qualquer tipo de coisa, uma pessoa leitora, ela vai ter um vocabulário mais amplo, ela vai ter citações, ela vai ter embasamento para usar as palavras. E é para isso que leitura serve, independente de que seja. Não tem como você só ler e se entreter. Você sempre, em todo momento, vai estar aprendendo alguma coisa. E outra, mesmo que for só para ler baba verde, como fala a Evelyn, e daí? Exato. E daí? Liberdade individual, sem contar que esse deixa as pessoas já começa a me pegar e me dar um ódio, uma gastura pela questão utilitarista, né, e capitalista que é colocada em qualquer tipo de hobby, de passatempo, né, porque aí você não pode estar tendo um passatempo vazio, porque você sempre tem que estar produzindo e fazendo alguma coisa, querendo se desenvolver e ganhar mais dinheiro e produzir mais na sociedade. Ai, Juro. Só que... Tá bom, aí eu respondi, aí ela não me respondeu mais, porque aí não sei se fosse argumento, não sei. Que aí eu falei para ela que todo mundo precisa começar de algum jeito. E eu não conheço ninguém que tenha começado lendo um livro para aprender coisas e que tenha se tornado um leitor, porque a gente sabe que, na verdade, esse negócio de se impor uma leitura... Né? Lembra a gente começando pelos clássicos na escola? Foi o que afastou muita gente da leitura, né?
Enfim, e falei para ela que como professora de língua portuguesa, eu sempre vou incentivar meus alunos a ler qualquer coisa que eu estiver lendo. Porque isso ajuda a aumentar o vocabulário, ajuda a aumentar a interpretação de texto, que falta para essa geração que eu dou aula é interpretação de texto. As pessoas não têm interpretação de texto. Gente, é um problema sério que eu tento trabalhar com os meus alunos, porque eles estão acostumados a informação rápida, eles não estão acostumados a absorver e compreender coisas. Entende? E como é que eu vou fazer eles gostarem de ler? Eles gostarem de ter essa coisa de desacelerar? Mandando ele ler livros que vai aprender alguma coisa, que eles vão mandar olhar para mim, mandar eu para aquele lugar e vão sair. Óbvio que tem que ser por diversão. E é um caminho natural. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, que eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Aconteceu comigo, aconteceu com a Luísa, aconteceu com todo mundo que é leitor. Você começa pelo que te diverte. Quando você vê, você está lendo coisas mais profundas, você está lendo outros tipos de livro, você está lendo clássicos, você está lendo livros para pensar, você está lendo livro para te deixar olhando para o canto da parede e em depressão, você está lendo. Você vai partir para leituras mais profundas. Mas você tem que começar... E se não partir, também vai da sua liberdade individual, assim, né? Sim. E ao mesmo tempo tu vai estar... se é teu hobby, tu lê, sei lá, romance de época, lê dark romance e whatever. Tipo, é teu hobby, assim, não precisa meter um negócio utilitarista naquilo, né? Ai, por que você tem que estar aprendendo? Por que Aí teve uma querida que fez um comentário óbvio, que, muito bom, que ela falou assim, ai, amiga, olha, eu acho que você não conhece a palavra hobby. Porque tem pessoa que lê só porque gosta e ponto. Ninguém é obrigado a ler clássico e aprender algo com o livro. Não, e é muito que traz ali, quando naquele livro, que é um livro, inclusive, bem fininho, gente, que todo mundo poderia ler, assim, que é o Vamos Comprar um Poeta, né, que ele discute muito o papel da arte na sociedade, porque é uma sociedade ali que ele traz, que é totalmente utilitarista, que contabiliza tudo, contabiliza afeto, contabiliza, né, qualquer coisa. E aí ele traz, né, a questão do poeta, da arte e tal, e como que isso... Ela valoriza, de modo geral, a arte, ela agrega valor. Só que não é um valor que é contabilizado no momento, sabe? E aí, no final do livro, ele traz um monte de pesquisas, como que a arte, assim, de certa maneira, assim, a longo tempo, né, a longo prazo, ela vai melhorar, por exemplo, um país que lê mais, ele vai se desenvolver mais, sabe? Porque vão ter pessoas que vão se desenvolver mais, que vão procurar mais educação, enfim, vai ganhar mais dinheiro de certa forma, sabe? Isso aqui não é uma coisa que é contabilizada ali direto, assim, tipo, eu li 100 páginas e eu vou ganhar tantos reais. Não, a não ser que a gente entre num sistema como dessa sociedade, assim, mas, tipo, as pessoas não conseguem ver esse valor da arte, assim, sem ser numérico, né? E isso é muito foda, porque enfim, é no fluxo que a gente vive de sociedade capitalista que só quer que as pessoas trabalhem braçalmente e tal, e não produzem intelectualmente, né, assim, o grande público. Então, Stephanie, eu falei isso também. A Stephanie tá falando assim, ó, você tá trabalhando de graça. A Mona não tinha de ter nem lição de moral. Ela só tá fomentando uma discussão já superada. Sim. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, ela tá fazendo todas essas graças. Porque ela quer chamar atenção. Primeiro, ela não tinha nem muita curtida e muita coisa, então tava tudo bem. E outra, foi uma coisa que a Evelyn falou pra gente lá no grupo, enquanto a gente tava discutindo sobre isso ontem, que eu acho que é real. Eu não sei se não é, porque mesmo que para ela não sirva de nada, vão ter outras pessoas ali que pensam como eu, e vão ter pessoas que vão passar por esse vídeo que possam se sentir desestimuladas por ele, mas vão abrir o meu comentário e vão ver que não é bem assim. Entende? Por isso eu fiz questão de comentar, porque eu não aguentei. Esse é o tipo de discussão que eu não... Normalmente eu nunca dou pau, que eu olho, viro o olho e falo, tá, fazendo graça. Mas eu achei que a forma com que ela fez isso, a forma com que ela falou, e ela falando com tanta propriedade, como se ela fosse a dona da razão, ela sabe de todas as coisas, porque além de... É agora que a fofoca melhora. Além de... Leitora de Colin Hoover, ela é escritora. Vocês não sabem, galera. A gata é escritora. E a gata escreve livros para refletir. Se a gente for ver, sim, se a gente for
analisar, ela escreve livro para não pensar, porque ela escreve romance. Por isso que eu falei que não tinha sentido, tipo, não tinha sentido, ou enfim, ou a hipocrisia, ou sei lá o que, cara. Não entendi qual que foi a viagem dela. Porque também é um passatempo vazio, assim, na lógica. Se for falar, na lógica dela mesma, não é pra gente. Eu não acho que é vazio. Muito pelo contrário, eu acho que qualquer leitura é válida, porque realmente, gente, qualquer leitura vai fazer diferença. Lembra que a gente teve uma discussão e um dia eu peguei uma aluna minha lendo um dark romance na aula. Inclusive, tem uma figurinha até hoje da cara que ela fez na hora que eu peguei ela no flagra. Mas, uma querida, enfim. Sabe a aluna do dark romance que eu não desestimulei? Falei, não lê essas porcaria, porque é porcaria. Gente, adolescente já... Normal, tá? Ele sabe de todas as coisas. Não tinha nada ali que ela não sabia. Tudo bem que não era para a classificação etária dela, mas não foi eu que comprei. Foi a irmã. A mãe. Foi o responsável dela que deu. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela estava lendo na aula. Aí, eu não falei nada. Eu ainda zoei. Falei, olha essas coisas, menina, que você tá lendo. Nem eu leio essas coisas zoando, mas, gente, estimulei. Lê, minha filha, lê o que você querer. Depois dei outros livros para ela, emprestei outros livros de outras coisas, sem ser essas coisas para ela. Enfim, leitora, virou leitora, muito leitora. As maiores notas da sala. Em língua portuguesa. Porque a garota lê. Não importa o que a garota lê. Ela lê. Então, a interpretação de texto dela é muito melhor. Interpretação de texto nessa vida, gente, é tudo. Tudo. As pessoas precisavam entender o quanto leitura é importante na vida delas. Quanto leitura muda as coisas. Qualquer tipo de leitura. Qualquer. Pois é, gente, mas a gata é escritora de ficção vazia. Segundo ela mesma, essa lógica não. Isso que não dá para entender, assim, não deu para entender a resposta dela. Pois é. Não deu. Gente, inconformada. Tem gente que, assim... Foi só para me irritar mesmo. Pois é. Não, e aí esse é outro ponto que quando tu comentou ali, né, porque do comentário, que de repente alguém que se sentiu, né, mal com aquele comentário dela, com aquela fala dela, mas aí pode ver, né, que outras pessoas pensam diferente e tal. Mas também tem a questão que a gente sempre acha que a discussão tá superada, mas a gente vai trazer outras coisas aqui que a gente também já achou que a discussão estivesse superada. Ela nunca tá. É impressionante, assim, porque às vezes... coisas óbvias também precisam ser ditas. Porque, assim, às vezes as pessoas voltam com uma discussão, com umas verdades absolutas que elas tiram, assim, não sei. Do cu! Do cu. Porque, e aí, pra elas, né, todo mundo tá errado, elas que estão certas, assim, né, e elas não pensam nem por 5 minutos naquilo de uma forma, sei lá, diferente, assim, né, e ficam com aquele... basicamente com preconceito arraigado, assim, no mundo de visão e tal. E é muito louco, porque a gente sempre acha que superou, né? Porque, tipo, a ficção, acho que a gente já superou. Não superamos. Não faz muito, a gente fez ali também sobre a questão ali dos gêneros, né? Se existe gênero maior ou não. A gente sempre acha que superou, não. Sempre volta, né? Nossa, é impressionante, assim. Impressionante a humanidade. Pois é. Ai. Pois é. Bom, enfim. Quer ler a próxima fofoca, Luísa? Vamos falar sobre a próxima fofoca, gente. Gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Ressuscitaram a pobre da Agatha Christie. Ela, nesse momento, com certeza virou uma Agatha triste com essa notícia. A gata triste. Pra trabalhar ainda por cima, não, nem por coisa legal, né? Pra trabalhar. Porque, cara, e a BBC ainda que fez um negócio desse, né? BBC lá de Londres, BBC, né? Empresa de comunicação, Londrina. Eles iam fazer um curso de escrita criativa, enfim, com dicas para escritores e relacionada a crimes, e acharam de bom tom. Acharam, né? Devem ter achado um bom tom, né? Para ter publicado isso, ter passado por várias vias, enfim, ter colocado na internet.
usar a IA para ser a Agatha Christie falando, assim, né? Dando essas aulas. Gente, a figura da Agatha Christie. É bizarro. E fica o questionamento, né? Qual o limite da IA, assim, né? Tipo, ultrapassou, não existe limite mais da morte, assim, né? Porque, enfim, é uma autora que morreu há várias décadas. E aí já não basta, né? Que a gente já comentou aqui que na Bienal lá do Rio de Janeiro estavam pedindo para trazer a Agatha Christie. Estavam querendo ressuscitar. Aí a BBC foi lá e fez o quê? Ressuscitou a mulher para ela trabalhar, pobre. E ainda para trabalhar. Sei lá, sabe? Assim, muito insensível, muito sem noção, não sei, assim, muito... Mas esse não é o problema, Luiz. O problema foi que quem cedeu os direitos de imagem da Agatha Christie foi os próprios descendentes dela. Ah, meu Deus do tá? céu. É a família dela não deixando a coitada dormir em paz. Porque o que acontece? A Agatha Christie, ela era uma pessoa muito reservada. Sempre foi uma pessoa muito reservada. Então, esse naturalmente não seria o tipo de coisa que ela faria. Um curso na internet para vender como escrever. Definitivamente não seria. Então, assim, o desrespeito vem de todos os lados, porque não estão respeitando a imagem de uma pessoa que morreu, não estão respeitando como essa pessoa era, quais seriam as vontades dela, entende? É. Não, até que ponto, sabe? Ganhar dinheiro é bom. E ela... Boa noite, Ednei, a Yas também. Ela morreu lá em 1976, né? Tipo... Enfim, né? Não era uma tecnologia que ela nem tinha, né? Acesso, não tinha possibilidade, não tinha... não existia, né? Obviamente, né? Mas a gente pensa daqui... e daqui a um futuro... a gente já sabe que existe IA e aí existe algum tipo de protocolo que as pessoas deixam assinado, né, algum contrato que vocês podem usar, né, minha voz, minhas imagens para criar coisas, né, a respeito de mim, assim, né? A gente deixa esse tipo de coisa estabelecido, que é até um pouco do que trata também, que ainda vai mais além, obviamente, né? A gente já está entrando numa questão da ficção científica, mas pensando mesmo sobre essa questão que a Thaís trouxe, né, a questão do uso de imagem e tal, que não respeitaram, né, até a personalidade dela. Aquela série, não sei se tu chegou a assistir do... Puta, agora esqueci o nome. Enfim, que era aquele... Que aí coloca a memória das pessoas, implanta no cérebro, sabe? É uma série de ação. E aí até tem religiosos que não aceitam isso, né? Porque não, a morte, a pessoa realmente morreu, né? Não quer se implantar em outros corpos, né? E, enfim, né? É uma questão que da IA que vai ter que ser discutida, começar a ser discutida, né? Mas, assim, pessoas que morreram no século passado, retrasado, na verdade, eles não chegaram a esse ponto, né, de desenvolvimento da tecnologia, então eles não participaram desse tipo de discussão, então eles não deveriam ser ressuscitados pela tecnologia, né, porque eles não nem conheceram, assim, não tiveram essa oportunidade de dar seu, né, de conceder ou não, né, assim, na minha visão. E, claro, aí fica a responsabilidade do herdeiro, né, e aí também teve aquela questão o pessoal no grupo até lembrou, né? Também lembrei bastante daquela propaganda da Volkswagen que a Maria Rita, né, fizeram com imagem, né, de voz e tudo da Elis Regina, né? Também. Sim. Ai, gente, ó, sem contar que no final das contas é bizarro pra caralho, né? Esquisito. É bizarro. Eu não ia pagar um curso pra uma defunta lá, uma pessoa que morreu, sei lá quanto tempo, ficar me dando curso. Muito estranho. E aí ainda entre outras coisas, assim, tipo, igual a gente tem escritores que, sei lá, Stephen King, vários escritores que têm livro com as dicas deles de como escrever ficção e tal. Eu não sei nem, eu acho que esse conteúdo que foi passado, né, não deveria ser nem próprio da Agatha, assim, né? Então tem mais uma questão, assim, tipo, né, nem seria um conteúdo dela, assim. Nossa, falta de respeito total, assim, na minha opinião. Pois é. E falta de noção também, assim, falta de... Ai, gente. Do nada, fogos de artifício. Pela morte da Agatha Christie. Ai, que horror.
Bom, enfim, galera. Bom, próxima fofoca. Todo mundo que acompanha redes sociais de leitura, de literatura, viu a história dos garotos com os registros de escravos. Foi o bafão dos últimos dias. O que acontece? Eu lembro que vou contar a fofoca como chegou até mim. Eu sigo os dois. Sempre segui. Eu não conhecia. Conhecia. Tem o cabeludo. Ele fala muito de King, de terror, dessas coisas que eu gosto. Então, eu sempre assistia mais. Aí, a garota é jeito de falar, Stephanie. É que eu chamo todo mundo de garoto. Aí, o outro, que é o que mais colecionava livros históricos, eu achava meio chato. Acho meio chato o conteúdo dele. Só fica mostrando livro velho. Mas, enfim. Aí, tô lá eu passando pelo meu feed e eu vi o vídeo. E ele fez o vídeo como se fosse uma coisa interessante, mostrando. E assim, a ideia dele no vídeo era mostrar, nossa, olha aqui, que horror como eram feitos os registros de escravos, porque, tipo, tinha lá... Eu assisti esse vídeo, assim, eu assisti um vídeo, tipo assim, nossa, realmente, mas espera, ele podia estar com isso aí? Foi esse o meu pensamento na hora. Primeiro eu fiquei, nossa, realmente, depois eu fiquei refletindo, mas aí eu fiquei pensando, talvez tenha um motivo pelo qual ele possa... Eu nem me toquei na hora. Mas aí ele mostrava, falava assim, era o nome e do fulano, que era o dono. Não sei o que lá do fulano. Registro de morte, fulana preta, fulano preto, fulana preta, fulano preto. Era o sobrenome que eles colocavam. Umas coisas assim, sabe? É bem pesado o conteúdo. Mas, assim, ele fez esse vídeo com o intuito de mostrar. Eu falo que foi bem de burrice de gente branca que não tem noção das coisas. De não ter noção. Porque a pessoa não teria feito um vídeo tendo noção de que estava cometendo um crime, sabe? Foi criminosa. Porque é burro. Na minha cabeça. Porque a hora que eu vi o vídeo, ninguém sem consciência que está cometendo um crime vai filmar o crime e postar nas redes sociais. Concorda comigo? Tem que ter um nível de burrice um pouco maior, assim. Eu falo que era total ignorância do que estava fazendo, total falta de noção mesmo. Na hora que eu vi, eu só estava prestando atenção ali. Nossa, que horror, né? Depois eu fiquei, gente, mas por que ele tem o registro? Aí no vídeo ele fala que ele conseguiu recuperando de um lugar que tinha pegado fogo, uma coisa assim, que esses livros tinham sido recuperados de um lugar que tinha pegado fogo, enfim. Só que eu não sabia que eles tinham um grupo que comercializava esses livros, que já estava sendo vendido, porque parece que a história é essa, né? Que eles têm um grupo de Telegram. Isso aí eu não sabia de nada, então eu estava só nessa parte aí do que eu vi o vídeo. No vídeo, para mim, era realmente ignorância. Total. Aí eu não sei. Porque pode ser que não tenha sido, mas... No caso, a ignorância de não saber que poderia estar, tipo, ser uma que era pessoa, crime. Ser uma pessoa privada, estar de fora desse documento que é público. Isso. Né? Foi no intuito de mostrar os registros, de vender, provavelmente. Mas eu acho que a burrice foi em não saber que aquilo era crime. Também. E não ter se tocado um pouco. O que é típico de gente branca privilegiada, de não ter noção do que é crime, do que, né? De até onde vai o meu limite, de até onde eu posso ir. Sim. E aí, o que aconteceu foi que postou esse vídeo. Eu pensei isso na hora e deixei passar. Aí, no outro dia, o pessoal estava falando no grupo já desse vídeo. E todo mundo falando, gente, tá um comentário, tá um bafafá, porque eles não deveriam estar com esses... Eu realmente pensei isso. Eu vi o vídeo, passei, mas eu pensei, achei estranho, mas eu falei, eles devem saber o que tá fazendo. Ele deve saber, né? Porque era um dos irmãos que estava com o livro mostrando. Ele deve saber o que tá fazendo. Não, eu não sabia. Deu uns dias, saiu a notícia de que eles estavam sendo investigados.
Porque, tipo, não é só o fato de estar em posse, assim, pô, comprei de um arquivo, tô em posse aqui, né? Coleciono questões de história e tal. Ele vendia, né, documentos, assim. Foi aí. Vendia. Então, tipo, deveria ter uma noção, assim, né, maior, assim, né? Tipo, deveria conhecer, né? Sem noção total. E aí já vai ser investigado mais coisas, assim, né? Vai, né? Agora, de onde saíram todos esses livros raros, tá? Onde não sei o que, não sei o que lá, enfim. Se foram meios lícitos ou não. Então, gente, vamos ver se vocês estão fazendo lícito antes de... Ai, que horror. Não, agora sim. Fez merda, vai ter que pagar pelos seus crimes e é isso. Era um crime. Agora vai ter que pagar. Arque com as consequências da sua burrice. Parabéns. Vou fazer criminosa. Nossa. Sim. É sobre. E aí é só essa tristeza mesmo. E assim, gente, foi o bafafá. Eles estão sendo investigados, eu não vi mais nada. E tipo, eles eram bem conhecidos, assim. Muito, né? eles tinham um canal no YouTube. Acho que um deles é escritor também, escreve livro. Tô tentando ver se eu acho... tem uma nota à imprensa. Tem uma nota à imprensa que foi postada há um dia. Nossa, tipo, essa fofoca aconteceu o quê? Uma semana atrás. Bom. A defesa dos irmãos Daniel Helt Urban e Eduardo Helt Urban vem a público manifestar seu refúgio à matéria publicada no site Mundo Negro, intitulada Operação Memória Resgatada, apreende documentos públicos da escravidão comercializados ilegalmente por irmãos do Rio Grande do Sul, datados de 25 de abril de 2025. A referida matéria divulga informações sensíveis relativas a uma investigação em curso, que tramita sob segredo de justiça nível 2. O que por si só já impõe limites legais à sua veiculação e à exposição pública das pessoas envolvidas. Ressalta-se que não há ação penal em andamento até o presente momento, tampouco foi iniciada qualquer fase de instrução probatória. O conteúdo publicado veicula afirmações que tratam como verdade consumada fatos que estão ainda sob apuração em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa da presunção de inocência. A matéria ignora que se trata de investigação preliminar, em fase de coleta de informações, sem qualquer juízo definido de culpabilidade por parte do Poder Judiciário. Os investigados, por sua vez, afirmam com absoluta convicção que os fatos narrados na reportagem não condizem com a verdade. Trata-se, portanto, de informações inverídicas divulgadas com o único intuito de prejudicar a imagem dos escritores e influenciadores Daniel e Eduardo. A verdade será devidamente esclarecida dentro do processo legal, com a produção de provas e manifestação técnica das partes, tudo submetido ao contraditório e à ampla defesa, conforme assegurado pela legislação brasileira. A exposição indevida dos nomes dos investigados, a forma sensacionalista de tratamento dos fatos, bem como a omissão de informações relevantes como o caráter sigiloso do procedimento, demonstra descuidado editorial grave. Compromete não apenas a imparcialidade jornalística, mas também o direito à honra, à imagem e à dignidade dos envolvidos. Por esses motivos, a defesa técnica dos investigados reitera seu compromisso com a verdade dos fatos e com respeito às garantias constitucionais e adotará as medidas cabíveis para assegurar pipipipopopó. Tá. Bom, mas o documento estava lá, né? Existiu o vídeo. Como ele conseguiu, né? Enfim, a gente não tem como saber, né? É só um processo rolando. É sobre. Mas é isso, galera. Que acho que era mais pela certeza da impunidade do que burrice também. Pode ser. Nunca pegaram. Zero noção. Mas é justamente isso. Achar que é impunidade é burrice para mim também. Achar que nunca nada vai acontecer com ele, para mim também para mim é a mesma coisa que burrice. É tudo burrice. Por isso que eu falei que é coisa de branco, rico, provavelmente privilegiado, que não vê documento, né? Que não vê a seriedade, exato, que não entende que é uma coisa muito séria. E acha que tem aquela certeza de que pode ter as coisas.
entende? Que pode possuir coisas. É uma coisa muito que... É uma coisa que está muito na estrutura. É um negócio muito mais profundo e mais problemático do que esses 2 moleques fazendo idiotice. Que não é. É muito mais embaixo o negócio. Muito mais. O buraco é muito mais embaixo. Vem de toda uma construção. Triste. Só triste. Mas é isso. Então aí tá em segredo de justiça. Saberemos no futuro, né? O que tô esperando a gente esquecer. O que aconteceu? Estão esperando a gente esquecer. Mas a nossa amiga que é professora de história, né? Ela comentou que os alunos foram, enfim, né? Teve uma aula, né, sobre isso e tal, porque é documento histórico, né, e tudo, assim, né? E aí fizeram a pesquisa de onde que era esse documento e tal. Ou deveria ser, né? Sim. Enfim. E de onde que era? Eu não lembro. Era do... Esqueci também. Esqueci também. Mas é do Instituto, acho que lá do Rio Grande do Sul, né? Que era pra ser, que acho que vai... Só que a questão do pegar o fogo, que eles falaram que, tipo, tinha pego fogo, que era uma livraria que pegou fogo, só que, tipo, essa livraria também não deveria estar com esse documento, né? Eu acho que não falou. Não foi cartório? É cartório. Que pegou fogo? Arquivo Público do Rio Grande do Sul. Ela foi para conversar com essas pessoas. E foi o MP que na ação e na denúncia que agiu. Esses documentos agora estão de posse do Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e sendo analisados, e depois eles serão devolvidos aos locais mais pertinentes, conforme cada documento. Perfeito, era isso que precisava. E aí que segundo eles, lá veio de uma livraria que fechou, cuja servo eles adquiriram. E que de lá, né, antes da livraria, tinha vindo de algum local que teria pego fogo, mas, tipo, não ficou claro que local seria esse. Da onde que eu tirei que era um cartório? Que antes ela falou de cartório hoje. Antes ela fala que eles vão ser devolvidos para... Não, eu acho que eu ouvi no vídeo dele. Eu não sei que ele fale, talvez um cartório, talvez alguma coisa. Tá, pode ser. Enfim. Mas enfim, gente, é isso aí. Se cometer o crime, público, vai ter que pagar. A gente é meio óbvio, né? Mas tudo bem. Vamos dar o benefício da dúvida, porque é assim que funciona a justiça, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então, que a gente não quer ser processado. Segue o baile. Segue o baile. Próxima fofoca? Essa eu achei muito boa. A Rafa Mezi, que tem um perfil no TikTok que eu adoro. Eu adoro o perfil. Eu vivo mandando os vídeos dela falando dos livros hot e bizarro pra Luíse. É divertidíssimo. E ela sempre grava os vídeos com o marido dela atrás. O marido dela toma cada susto escutando as coisas que ela fala. Esse homem deve ter medo dela. Essa é a minha suspeita. Nada. Ela tem um perfil no TikTok há muito tempo. Ela gosta, ela lê muita literatura hot. Aí ela faz os vídeos contando as coisas absurdas. ET, chuveiro, sabe essas coisas bizarras? Tudo. A porta. Ela lê tudo e aí ela conta de uma forma engraçada, enfim. Ela escreveu um livro hot há algum tempo que se chama, é o clássico, grande clássico da literatura contemporânea, O CEO Dinossauro e a Secretária. A Luísa quase cuspindo do chá. Porque, gente, é o tipo de coisa que ela lê, não é? Ela sempre faz vídeo sobre isso. Então, ela decidiu que ela ia ganhar dinheiro com isso também. Então, ela escreveu esse livro. Como ela tem muitos seguidores no TikTok, ela teve bastante leitura, o livro dela ficou até aí famoso. Tudo bem. Até aí, tudo bem. Até o dinossauro CEO estava tudo bem. Pois bem, aconteceram duas coisas. Primeiro, o livro dela foi pirateado. Daí, isso. E o livro custa R$1,99. O livro custa R$1,99 e está disponível no Kindle Unlimited, mais conhecido como Ku.
Tá disponível e custa R$1,99. Qual que é a dificuldade de pagar R$1,99 para escritora nacional? Para apoiar uma escritora nacional. Enfim, ela descobriu por meio de comentários, inclusive de comentários nos vídeos dela mesmo, quando ela descobriu que tinha sido pirateada, que foi pirateada desde o dia do lançamento. E ela viu que no site pirata tinham mais de 2.000 leituras do livro dela. E a criatura que pirateou ainda postou vídeo com print do site dela de coisas ilegais, fazendo vídeo de gracinha, de piadinha, e aparecia todas as capas do livro, aparecia a capa do livro dela, do CEO Dinossauro. Pobre do CEO Dinossauro. Cara, ela ficou muito puta, com razão. Tem hora que ela fala que ela tá de boa, tem hora que ela fala que ela fica muito nervosa. Tem uma série de vídeos da Rafa no TikTok dela falando, né? E com razão, com muita razão. Tem hora que ela chora porque ela fica puta, porque pensa, cara, R$1,99. Sim. E existe uma regra de conduta entre os leitores. Nós jamais pirateamos livros de autores nacionais contemporâneos. Sim. Isso é uma regra básica que, se você ainda não conhece, você tem que conhecer e você tem que cumprir. E isso a gente não faz, porque a gente precisa o quê? Incentivar a literatura nacional. Aí foram usar o quê de desculpa para ela? Falou que é porque não tem Kindle. Então pirateava PDF. O que não é uma desculpa, porque tem aplicativo do Kindle que dá para você usar. Sim, no celular, no notebook, né, no computador. Não. Até aí, tudo bem. Eu amo até aí, tudo bem. Depois disso, ela foi acusada de plágio. A última coisa que aconteceu agora foi que ela foi acusada de plágio. Mas, aparentemente, pela psicopata do plágio, que é uma pessoa que já acusou meio mundo de plágio. Não, é muito engraçado, porque daí ela conta que a mulher acusou porque ela roubou a ideia dela que estava na cabeça dela. E ela disse que ela como ela não conhecia, ela ainda não sabia, ela deu lado. Ela foi responder e falou: não é assim, contou a história do livro. A moça perguntou qual era a história, ela contou, ela falou assim: então, essa era a minha ideia, que estava na minha cabeça. E você plagiou. Não, e a garota, ela postava no Threads, marcando o @ da Polícia Federal, pedindo ajuda para ajudar ela. Ou seja, coitada, é a doidinha, né? Toque, toque, toque. É a Polícia Federal. Coitada, essa pessoa precisa de ajuda, alguém ajuda essa pessoa. E diz que ela faz isso, ela já fez isso com vários autores. Todo mundo, ela fala que a pessoa copiou a ideia dela, então eu acho que alguma pessoa realmente precisa de... Eu fico até preocupada, porque às vezes é uma pessoa que é só doidinha mesmo na internet, ela precisa de ajuda, tem que tirar a internet dela e procurar uma ajuda médica. Sim, mas não deixa de ser engraçado, porque ela fica nela, muito. Conversar com ela, e ela assim, não, porque roubou minha ideia, que estava na minha cabeça, eu não tinha posto papel ainda, mas eu tinha direito sobre a ideia. Gente... Como assim? Não, e ainda é uma coisa, tipo, muito aleatória, né? Que é o CEO Dinossauro. Ainda se fosse só o CEO. Gente, não tem como patentear ideias, tá? Não. Que estão dentro da sua cabeça. Você tem que colocar elas em prática, aí você patenteia. Aí você registra, e aí aquela ideia vai ser sua. Tirando isso, sem contar, gente, que em literatura... referências é o que mais existe, tá? Ainda mais livro de CEO Dinossauro. Ah, pelo amor de Deus, né? Não. E ai, não. Mas é muito engraçado ela contando. Ela não ia... E ela ainda tentou conversar com a pessoa, né? Dizendo, não, mas minha história é muito original. E daí tentando contar, né? Todo o envolvimento, de onde que surgiu a ideia. E aí o marido atrás falando, não, mas por que tu fez isso? Tu só tinha que ter ignorado. Porque parece que ela faz isso com todo mundo, mas ela não sabia, né? E ela foi tonta e ela respondeu. Não. Muito bom. Eu trouxe mais uma, na verdade eu anotei porque eu não vi qual que foi a treta original, mas eu vi o comentário, a tréplica sobre ela, do Lucas, da Flávia.
que ele já cansado, falando mais uma vez, e aí é sobre aquela questão, né, que a gente sempre acha que as discussões estão superadas, ou enfim, que todo mundo está acordado no mesmo, né, na mesma questão, por exemplo, não se pirateia livros nacionais, autores contemporâneos, né, mas ele comentando, tipo, que porque deu enfim, pessoas comentando que autores brasileiros estavam cansados de ver autores brasileiros escrevendo seus livros ambientados fora do Brasil e aí usando isso como desculpa para dizer que toda a literatura brasileira é igual, né, contemporânea é igual e não tem qualidade e não tem originalidade e que toda a literatura brasileira é uma cópia e que é se passar por gringa, sabe? Tipo, enfim, né? Era um comentário destilando preconceito contra a literatura nacional, e aí parece que as pessoas só encontram, assim, tipo, uma desculpa, né, para falar mal e para... A questão é, aqueles livros você tá lendo, Mona? Também, né? Também. Eu não acho só isso, não. Quando eu vou ler literatura nacional, tem tanta coisa boa. Tudo ambientado no Brasil. Ou se não for ambientado em lugar nenhum, ou ambientado fora também, porque cada um escreve do jeito que quiser. Exato. Mas normalmente, os que eu leio, não tem, gente. O que eu mais acho é livro ambientado no Brasil mesmo. Exato. Acho que eu li um ou outro, 1 ou 2 que não eram. Mas é isso, paciência. Agora, todos são iguais, não existe. Essa generalização dela, né? E aí querer colocar tudo numa mesma caixinha, né? Dessa pessoa, né? Enfim, que tal. E aí, acho que isso, né? Dele falando, assim, mais uma vez disso, né? Como que também deve ser comum, né? Para eles, né? Ele como um autor nacional, editor também, ouvir esse tipo de desculpa das pessoas, né? Ah, por isso que a gente não lê livro nacional, porque é tudo, não falam sobre daqui, e é tudo igual, e aí é tudo de má qualidade, que é aquele velho preconceito que brasileiro não acha que o que é feito aqui é bom, né? A gente só paga pau de forma geral para o que é gringo, né? E não vê a qualidade do que é produzido aqui. E aí parece que só encontram desculpas, assim, né? Desse tipo, por exemplo, leu 1 livro ou 2 livros que não era metade aqui, aí encontrou desculpa que é tudo os mesmos clichês também, falando que eram só clichês, sabe? Enfim, né? Era uma coisa cheia de preconceito contra a literatura nacional, né? Mas é muito triste ver isso, como que isso ainda acontece, ainda é comum, né? Assim, tipo, fica quase que cansativo comentar sobre isso de novo, né? Rebater, mas isso que aí, de repente, dá até mais força para se comentar, porque não é, né? A gente sempre está aqui falando sobre a qualidade da literatura brasileira, a diversidade de gênero, de escritor, de tudo, né? E em relação, assim, né? Tipo... E tem também muita fantasia, tem muito terror, tem coisa que é inventada no Brasil, tem que se passa fora, que é lugares inventados. Enfim, de tudo que é tipo, né? Acho que é só saber procurar e tal. Mas é muito triste, assim, ver esse tipo de comentário, na minha opinião, né? Muito triste, muito triste. Aí, gente, é o de sempre, é igual a outra lá do começo que falou que leitura... tem que ler para aprender alguma coisa. Gente, é um assunto que a gente pensa que morreu, que a gente pensa que já está esgotado, que a gente pensa que acabou, e ele é ressuscitado de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tal qual a Agatha Christie. Coitada. Tal qual a pobre da Agatha Christie que foi ressuscitada para trabalhar. A gente achando que era demais, coitados, que estavam pedindo a Agatha Christie na Bienal, que não sei, queriam uma mesa espírita com ela. Eu amei o post da HarperCollins, com aquele meme da mulher se desenterrando, falando que ia ressuscitar a Agatha Christie. Mas lá de Londres ainda, né? Com autorização dos herdeiros, resolveram ressuscitar ela pela IA. Triste, viu, gente? Eu tenho dó da pobre da Agatha Christie, que deve estar revirando no túmulo uma hora dessa, vendo isso. Deve. Não, a coitada, quando em vida deu um sumiço, se deu um chá de sumiço. Cara, essa história é a melhor de todos os tempos. Que acharam, chegaram a investigar o marido dela, que eles tinham, né? Drenaram o lago inteirinho, achando que ela tinha sido jogada morta lá dentro. Você não tá entendendo.
Drenaram. Gente, quem não conhece essa história, foi o seguinte: a dona Agatha Triste, descobriu que estava tomando um chifre. Acontece com todo mundo. Aí ela ficou puta e desapareceu. O que ela fez? Ela se hospedou em um hotel X com o nome da amante do marido, para ninguém achar ela. Ela tava com o nome da amante. Isso para mim assim, ó, riqueza de detalhes. Que só uma autora policial conseguiria. E ela ficou lá por dias enquanto se moviam mundos e fundos para descobrir onde ela estava. O que ela estava fazendo. Se ela tinha morrido. Acharam que o marido tinha matado. Drenaram um lago para ver se o corpo dela não estava lá dentro, porque tinham várias linhas de investigação. Imprensa. Vocês não estão entendendo. Tava assim, ó, Inglaterra em polvorosa, desesperada atrás de Agatha Christie. E ela lá divando na paz, assim, lidando com os conflitos de sentimentos dela por ter levado um chifre, né, no hotel. E aí ela aparece. Quando ela aparece, assim, ela fica tipo, nossa, mas vocês estavam me procurando. Por que vocês estavam... Gente, o que aconteceu? Eu tenho certeza que ela estava lá no hotel vendo tudo o que estava acontecendo. Pode ser essa a rainha do deboche. Eu acho. Não, essa história é incrível. Ela quase foi uma protagonista de um romance policial digno de Agatha Christie. Muito bom. Quem foi a... Agora esqueci o nome da personagem da garota exemplar. Perto de Agatha Christie, né? Nossa, eu lembrei que eu assisti uma série. Como é que chama aquela série maravilhosa do Hotel Pera Palace? Que é inspirado no sumiço da Agatha Christie. O plot inicial da história é que esse hotel foi onde ela ficou hospedada. E aí tem o quarto da Agatha Christie, tem uma chave especial. Só que esse quarto, se você entra dentro dele e usa aquela chave, você viaja no tempo. Uau! Aí vira uma loucura a série em si. Sério. Mas é muito boa, tá? Eu só queria dizer que é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Como que é o nome pra gente anotar? Hotel Pera Palace. Calma. Pera Palace. Meia-noite no Hotel Pera Palace. Meia-noite no Hotel Pera Palace. Deixa eu ver se é isso. Ó, isso. Meia-noite no Hotel Pera, P-E-R-A Palace. É da Netflix. E assim, ó, perfeita, porque o mocinho, aquele mocinho vilão. Ele faz coisas. Você não acha que ele é você não acha que ele é gente boa. E aí que você se apaixona, entendeu? Porque ele tem o quê? Um passado sombrio. E a gente chama o quê? Pessoas misteriosas com um passado sombrio. E ele é moreno, só que ele tem um bigode. Nossa, Stephanie! A Stephanie lembrou do dia que o Belo chamou a polícia porque achou que a Graciane tinha desaparecido, mas ela tava cagando. Sim! A mulher só come ovo. E proteína. Ela era enterrada, entendeu? Coitada! Eu lembrei agora do meme da... Ai, como é o nome dela? Meu Deus! Da coisa achando que o outro contando a história que a Graziane já tinha passado fome e ela fala, aqui! Já tinha comido comida do lixo. E aí ela fala, aqui! Muito bom. Ai, muito, muito. Olha, gente, edificante esse episódio, hein? Muitas fofocas. Super. Até relembramos essa fofoca clássica da Agatha Christie. Aqui. Temos fofocas, servimos fofocas? Servimos fofocas? É sobre. É isso, galera. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui, que fofocou com a gente nessa noite, nesse dia, nessa tarde, quem estiver ouvindo a gente nos agregadores de áudio. E até semana que vem.
Semana que vem, especial de ficção sci-fi, científica. porque estamos no mês da ficção científica. É isso aí. Beijo, Exatamente. galera. Muitas É. indicações. Aline, a Stephanie lembrou. Aline. Beijo, gente. Isso aí. Beijo. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.